Olá, pessoal do curso. Sou Luiz Corrara, do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. A temática é os trabalhadores informais ambulantes de baixa renda, com as quais nós realizamos trabalho junto com eles, né? Agora, falar em trabalhadores ambulantes, acho que é importante contextualizar que é um segmento social, como todos os outros segmentos sociais, vulnerabilizado, que são parte dessa estrutura social, política, econômica e do modelo de desenvolvimento urbano hegemônica, que produz e reproduz as injustiças, o racismo, as violências e as desigualdades. Então, falar em trabalhadores ambulantes, não podemos desvincular dessa estrutura macro que predomina no Brasil e que gera tantas condições de injustiça e de precarização nas condições de trabalho. Tanto é que, conforme as crises econômicas, cresce o número de trabalhadores informais. E, mesmo assim, o grande setor econômico, mesmo nas crises, não perde. Então, quem perde são sempre os trabalhadores. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 40% dos trabalhadores na informalidade. Isso significa mais de 35 milhões de trabalhadores na informalidade. Que estar na informalidade é não ter nenhuma garantia de seguridade social e, em sua maioria, nas condições de extrema precariedade. E os trabalhadores ambulantes são parte desse contexto, do contexto das desigualdades, dos contextos da falta de alternativa do trabalho, do desemprego e das precarizações das condições de trabalho. Então, os trabalhadores ambulantes, em grande parte, chegam nessa atividade por falta de alternativa. É muito comum todos os trabalhadores dizer, quando eu já não tinha mais nenhuma alternativa, a única alternativa foi vender algum produto na rua. Agora, no trabalho ambulante é de extrema precariedade na cidade de São Paulo, primeiro pela situação da não legalização. Então, esses trabalhadores ficam expostos a perseguições, assédios dos gestores públicos, de agentes públicos, e também condições de trabalho extremamente precárias, porque passa o dia no sol, na chuva, e sempre sob ameaça, com risco de perder suas mercadorias, e também ainda muitas vezes sem banheiro, sem condições de qualquer proteção como trabalhadores. Agora, quando falamos em trabalhadores ambulantes, é uma realidade, apesar de bastante presente nas cidades, na cidade de São Paulo, nós não temos dados oficiais, não temos um censo sobre a realidade dos ambulantes, que é fundamental que a cidade tenha os dados. Quantos são? Em 2010, o Diese estimava em 138 mil trabalhadores ambulantes na região da Grande São Paulo. Hoje, a partir dos nossos trabalhos, realizados pelo Centro Gaspar Garcia, a gente percebe de forma empírica um crescimento muito grande. Estimamos que deve existir mais de 250 mil trabalhadores ambulantes, porque onde tinha 5, 6 trabalhadores ambulantes, hoje nós encontramos nas calçadas, nos espaços públicos, mais que o dobro dessa população. E o grande problema para esses trabalhadores é a não regulamentação dessa atividade e não reconhecimento por parte da prefeitura desse trabalho, que é essencial para a cidade. E também é uma alternativa de renda e de sobrevivência de grande parcela dos trabalhadores. Hoje, na cidade de São Paulo, cerca só de 3% dos trabalhadores ambulantes têm a sua situação regularizada no município, que é através do TPU, Termo de Permissão de Uso, o que significa que 97% desses trabalhadores trabalham nas condições ilegais e que trabalham sob situações de risco diário. É muito comum a gente ver os trabalhadores ambulantes vendendo algumas coisas, de repente tem que sair correndo porque está sob ameaça de algum agente público, ou sujeito à extorsão dos agentes públicos para poder ocupar um espaço público
e poder trabalhar nesses lugares aí. E esse é um grande desafio. Quando a gente discute a questão dos trabalhadores ambulantes, é fundamental a gente estar relacionado essa discussão ao direito do trabalho digno, que todos têm o direito do trabalho digno, e também a questão do direito à cidade. Porque, por que dizemos a questão do direito à cidade? Porque, conforme o lugar que esse trabalhador está desenvolvendo as suas atividades, a pressão é maior e a perseguição é maior, o assédio é maior e, muitas vezes, a extorsão é maior. Então, conforme a situação da precarização do espaço urbano, há uma certa permissão que esses trabalhadores possam trabalhar. Mas, conforme a cidade, os espaços da cidade que estão melhor estruturados e onde tem maior potencial até do desenvolver esse trabalho, a perseguição maior. Então, a gente vê que tem uma relação também muito direta com a relação da cidade, em relação à questão do direito à cidade. E o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos começou a trabalhar em 2002, fazer o contato, mobilizar e articular os trabalhadores ambulantes. Isso por quê? Primeiramente, porque nós vimos que, basicamente, quase toda a população que residia nos cortiços e nas ocupações estava também no trabalho informal, porque o fato de estar no trabalho informal não conseguia atender às exigências do mercado formal de locação, ou, muitas vezes, também por falta de renda. Então, a única alternativa é morar nos cortiços, ou ocupações, ou em moradia precárias, de extrema precariedade. Então, em todos os processos que o Centro Gaspar Garcia desenvolve em relação aos despejos, reintegração de posse, a gente identificava que as vítimas dessas situações eram também trabalhadores que estavam na informalidade e uma grande parcela que estava entre os ambulantes. E aí desenvolver esse trabalho foi um grande desafio para nós, porque encontramos esse segmento dos trabalhadores bastante fragmentado, desmobilizado e com muitas divergências entre eles, tanto em termos de visões e também conforme a localização dos seus trabalhos aí. E também encontramos uma realidade desses trabalhadores, muitas vezes bastante complicada, conforme as relações com os agentes públicos ou, muitas vezes, com alguns setores do legislativo, que, historicamente, na cidade de São Paulo, nós já vimos tantas outras situações, existia, basicamente, uma máfia que controlava o trabalho dos ambulantes na cidade de São Paulo, extorquindo, cobrando valores para permitir que ele se mantivesse. Então, só para a gente ver, além de toda a dificuldade, toda a precariedade, ainda esses trabalhadores muitas vezes estão sujeitos a esta situação. Então, o grande desafio era a construção de um espaço democrático de diálogos e que agregasse esses trabalhadores, agregasse as inúmeras associações que existem na cidade, mas pensando num bem comum, e também como enfrentar todos esses desafios impostos pelo poder público, pelos agentes públicos, e também de garantir esse direito do trabalho digno. E, a partir desse debate, de criar um espaço democrático, onde agregasse esses trabalhadores, na perspectiva não individual ou do seu interesse particular, mas na perspectiva do direito ao trabalho, do direito à cidade, foi-se articulado o Fórum dos Ambulantes da cidade de São Paulo. Foi um processo bastante lento, que foi construído com os trabalhadores, e, aos poucos, eles foram percebendo que era possível agregar as diferenças dos locais, as diferenças, muitas vezes, nas visões, e também nas condições da realidade, diferentes condições da realidade desses trabalhadores. No Fórum dos Ambulantes, há participações de representantes de associações, trabalhadores ambulantes que possuem TPU, termo de permissão de uso, trabalhadores ambulantes que perderam o termo de permissão de uso,
e também os trabalhadores ambulantes, que eles autodenominam do corre. São aqueles trabalhadores que não têm nenhum documento legal de permissão de trabalho, mas mantêm seu trabalho diariamente nas ruas. E corre por causa das perseguições que eles sofrem. Quase que todo dia precisam correr de um lugar para o outro para não perder suas mercadorias. Então, foi nesse sentido que foi organizado o Fórum dos Ambulantes, junto com os trabalhadores e trabalhadoras ambulantes. O fórum tem sido, então, esse espaço de diálogos entre os ambulantes, mas também de proposições. Então, um grande desafio é propor uma legislação específica para os trabalhadores ambulantes, reconhecendo do direito deles trabalharem nos espaços urbanos da cidade e com o questionamento: por que os carros podem ocupar mais de 8 metros quadrados do espaço público? Por que os bares podem ocupar o espaço das calçadas e os trabalhadores ambulantes, para sustentar sua família, às vezes não podem ocupar o espaço de um por um? Acho que tem que ser rediscutida a questão do espaço urbano. O Fórum do Ambulante também levou na elaboração do plano diretor a discussão dos ambulantes no espaço urbano da cidade de São Paulo também, porque é uma discussão, quando se fala do trabalho ambulante, uma discussão do direito ao trabalho digno. Isso significa ter boas condições de trabalho e uma renda suficiente para sustentar a família. Mas é também uma discussão de ocupar os espaços públicos, que é um direito de todos os trabalhadores e todos que necessitam, principalmente numa situação de crise. Então, tem várias propostas que, junto com os trabalhadores ambulantes, o Fórum construiu nesse sentido, tanto para o plano diretor, que não foi inserido, porque falta uma cultura, mesmo entre os urbanistas, vários setores, de compreender que o trabalho dos ambulantes é um trabalho do direito à cidade também. Eles cumprem um papel fundamental na cidade. É muito comum os trabalhadores ambulantes também estar prestando serviço de orientação para a população e estar fazendo várias atividades que contribuem para a cidade. E também está gerando uma economia importantíssima para a cidade. Então, é preciso também ter esse olhar dos trabalhadores ambulantes na perspectiva do direito à cidade, como o direito de ocupar o espaço da cidade. Por que eles são discriminados? Agora, uma questão importante também, e um segmento que tem se debatido bastante, é a questão das mulheres e o direito do trabalho ambulante. Porque nós temos, historicamente, quando falamos na cidade, no espaço público, que as mulheres sempre foram discriminadas. E quando elas vão para o trabalho do ambulante na rua, tudo isso repercute na realidade do cotidiano desse trabalho. Então, é muito comum nós vermos mulheres que ou sofreram assédio por estar exposta na rua, estar desenvolvendo o trabalho na rua. Então, é um debate importante que precisamos estar bastante atento à questão do direito à cidade e do direito ao trabalho digno e à questão de gênero. E só queria fechar também para destacar a importância da atenção para essa questão do trabalho, tanto como uma organização dos trabalhadores ambulantes e como também um movimento popular na luta pelo direito à cidade. Quando ocorreu o início da pandemia na cidade de São Paulo, um isolamento social necessário para proteção e cuidados para a não disseminação da Covid-19. Os trabalhadores ambulantes, que, de certa forma, trabalham diariamente com a renda de hoje, como diz o pessoal, é para comer amanhã, foram o primeiro segmento social que sofreram as consequências da pandemia, com consequência de não ter renda e ter grande dificuldade para alimentação e mesmo manutenção nos aluguéis, nas casas que moravam. Então, só para ver como é uma população, é um segmento social de trabalhadores bastante vulnerabilizados.